gente, graça e paz. Aqui quem vos fala mais uma noite, pastora Cristiane Souza, e com o papo de graça para você no ar. Essa noite eu quero conversar com você sobre aprender com os nossos erros. Aprendendo com os nossos erros. Quais lições eu posso extrair de um momento que eu errei, de uma situação que eu vivi? Que lições eu posso extrair disso para a minha vida? Que lições eu posso extrair de um erro? Um dia desses eu estava ouvindo um programa de rádio, um analista estava falando sobre o mercado financeiro. E um ouvinte fez uma pergunta: olha, eu queria abrir uma empresa, mas eu estou receoso em empreender no momento de crise financeira no Brasil. Ainda além disso, eu não tenho experiência na área. A resposta do consultor foi simples: antes de se arriscar, você deve aguardar para ver como o mercado se comportará. Enquanto isso, você deve arrumar um emprego numa empresa nesta área, a fim de você aprender na prática sobre o risco desse empreendimento. No fim, a resposta foi tão assim objetiva e clara que disse assim: é melhor aprender com os erros dos outros do que errar para aprender. É melhor que você tenha visto uma experiência de alguém que te serviu como um alerta para você não errar no mesmo ponto para ter que aprender. É certo que isso vai contra o que as pessoas fazem e pensam na atualidade. Muito mais no que se refere à vida com Deus, no que se refere à amizade, a relacionamento, a tudo na sua vida. É algo muito comum você ouvir alguém dizendo: deixe fulano quebrar a cara, só desse jeito que ele vai aprender. Ou cada um deve ter as suas próprias experiências para aprender com ela. Eu acredito pela palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, Conselhos do Apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: tudo o que aconteceu com os nossos antepassados, a fim de nos servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de nos servirem de aviso para nós. Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Versículo 13, ele diz assim: as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, assim vocês poderão sair dela. O que o apóstolo Paulo estava falando com estas palavras? Olha, tudo que está escrito na palavra, que foram escritos, registrados, registros da Bíblia, dos nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, os heróis da fé, os homens de Deus, os homens da palavra, aqueles que erraram, aqueles que tropeçaram, tudo isso serve de exemplo para nós agora. Agora, eu posso aprender com os exemplos dos que deixaram esse registro para nós dentro da palavra de Deus e não cometer o mesmo erro. Eu posso olhar para as punições que Deus aplicou para o povo de Israel e não desejar aquilo para a minha vida. Olha, no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 10, ele fala assim: tudo isso aconteceu a fim de servir de exemplo para nós. Não queremos coisas más como eles quiseram. Olha, Paulo exortou os irmãos para que não fizessem como o povo do passado.
advertiu para que eles não cobiçassem coisas que os outros cobiçaram e pecaram e foram punidos por Deus. A lição é clara, meu irmão. Olhe para as Escrituras, a fim de você ter conhecimento do que muitos sofreram por desobediência a Deus, e não repita essa experiência para a sua vida. É como se Paulo dissesse assim: você não precisa quebrar a cara. Basta olhar as Escrituras e confiar naquilo que está relatado. Muitas pessoas querem pagar para ver. Elas não confiam no testemunho escrito dentro da palavra de Deus. E elas querem vivenciar o mesmo mal que outros vivenciaram e realmente quebraram a cara e dizer: eu quero ter as minhas próprias experiências. Mas nessa noite eu quero falar com você. Quantas pessoas têm sofrido com as suas escolhas, na tentativa de caminhar conforme seus próprios corações? Elas deixam de lado tudo que foi escrito de ensino dentro da palavra de Deus. O nosso coração, ele é enganoso. E não poucas vezes eu vou querer me conduzir pelo meu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que eu não posso ser dominado pelo meu coração. Eu tenho que estar atento para isso, lembrando do que Salomão escreveu no final da sua vida. Ele disse: jovem, alegra-te na sua juventude, goze o seu coração nos dias da sua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que para todas essas coisas Deus te pedirá contas. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Faz o que você quiser na sua vida, mas não esquece que Deus vai te pedir contas de tudo isso. Então, não há atitudes erradas que não sofram consequências. Não há palavras ditas de forma errônea. Não há como justificar o que você está fazendo agora de errado sem que haja uma punição diante dessa situação que você está vivendo. Então aprenda. Você está vendo alguém errar, tropeçar? Aprenda com os erros daquela pessoa e não cometa os mesmos erros. Muitas vezes nas rodas de conversa nós ouvimos pessoas dizendo assim: fulano não tem personalidade. Ah, fulano de tal, se eu fosse fulano de tal, eu tinha feito assim, assim, assim. Ah, se fosse comigo, eu teria feito assim, 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 assim. Tudo isso baseado naquilo que eu entendo que é o correto. Mas a minha vida, a minha conduta de vida tem que ser baseada no que a palavra de Deus disse. E eu tenho que ter responsabilidade diante de Deus, porque eu vou prestar conta da minha vida diante de Deus. Tudo que eu estou fazendo agora, toda palavra frívola que sair da minha boca, toda atitude errada, contrária à palavra de Deus, eu terei que prestar conta diante do Senhor. Então, eu quero deixar para você nesta noite essa reflexão sobre a tua vida. Aprenda com os erros dos outros, para que você não tenha que errar também e sofrer as consequências dos seus erros. Se os cristãos se lembrassem mais das verdades da palavra, evitariam perecer em caminhos incorretos, né? Mas eu quero deixar para você nessa noite essa palavra de Deus, né? Muitos estão desprezando a palavra de Deus, querem seguir a cobiça dos seus próprios corações, a ânsia de ouvir algo que desculpe ou justifique as suas ações, buscam conselhos de pessoas que não temem a Deus, esquecem-se do Senhor, esquecem das ordenanças, dos mandamentos de Deus. Olha o que salmista Davi disse, ele diz: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando você for pedir o conselho de alguém, peça o conselho de alguém que tem Deus na vida, que conhece a palavra de Deus, que vai poder te orientar de forma correta. Não queira errar, não queira errar para aprender.
Olha os erros que os teus pais cometeram, para que você não cometa os mesmos erros. Olha os erros que os grandes líderes cometeram na sua trajetória, para que você não cometa os mesmos erros. Aprenda com os erros. E o Deus de paz, nessa noite, está dizendo para você, tudo que está escrito nesta palavra é um manual de vida para você. Alguém errou antes, teve consequências, punições, mas eu deixei isso registrado para que você não cometesse os mesmos erros. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo de Deus ilumine tua mente, teu coração, que você tenha a graça de Deus para aprender com os erros dos outros, para que você não precise errar para aprender. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, vai lá, dá o seu like lá e inscreva-se no canal. Me ajude a continuar levando a palavra de Deus. Beijo grande no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.